Neemias 1 diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Amém. Abaixe suas cabeças aí, vamos orar. Deus, nós damos agora total atenção àquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa manhã. Total atenção. Abrimos os nossos ouvidos, ficamos atentos, pois sabemos que o Senhor tem algo importantíssimo para selar nessa manhã nas nossas vidas. Um pacto, uma aliança, um selo do Senhor especial para um novo tempo, uma nova temporada na nossa história. Deus, usa a minha vida de forma sobrenatural neste lugar, que não seja a minha vida, que não sejam as minhas palavras, o meu intelecto ou aquilo que tem dentro de mim, mas que seja a vida através da Tua palavra neste lugar. E eu creio, Deus, que como nós temos ministrado todos os dias, hoje a obra será finalizada com perfeição pelo Senhor, que é um bom Deus, Pai. Nós entregamos esse tempo aqui diante das Tuas mãos, faça conforme a Tua vontade, oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor aí, meu querido. Graças à equipe laranja e toda a alegria que ela tem me proporcionado, eu estou muito sem voz. Vem vai a laranja não. Você é louca, muitas alegrias. Vamos lá. Nesse texto que acabamos de ler, estamos lendo a história de Neemias. Neemias, só para nós recapitularmos aquilo que temos pregado no NIL durante todo o ano. Pregamos sobre um período muito importante da história de Israel, o período da destruição de Jerusalém. Casa de Deus, morada de Deus na terra, lugar onde Deus colocou no coração dos homens da Bíblia, falando: olha, eu tenho uma terra, eu tenho um lugar onde eu vou habitar, nesse lugar eu farei morada. A cidade de Deus na terra era Jerusalém. E aí, ao decorrer dos tempos, quando o povo estava em Jerusalém, tomou posse da terra, habitou na terra, eles estavam ali, eles viveram no templo, e Deus começou a alertá-los, que se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, a destruição viria sobre Jerusalém. E nós estudamos lá em janeiro, fevereiro, a vida dos profetas, do profeta especialmente de Jeremias, que compartilhou essa palavra com o povo, que se eles não se arrependessem, Deus viria com castigo sobre o povo não deu ouvidos à voz do Senhor e a destruição veio. Jerusalém foi invadida e sitiada pelo povo da Babilônia, e a cidade foi completamente destruída. O templo foi destruído, foi saqueado, os muros foram derrubados. Naquele tempo, só para vocês entenderem a importância de um muro em uma cidade, os muros da cidade eram a sua defesa. Os muros de uma cidade faziam com que aquela cidade se tornasse forte, poderosa, pois um inimigo não poderia surpreendê-los de forma alguma, que por mais que eles estivessem dormindo, descansando, se viesse qualquer tipo de ataque, os muros os protegeriam. Então, depois de muitos anos, o povo foi levado cativo para a Babilônia, passaram-se anos na Babilônia, depois um novo império assume o trono, que é o Império Assírio. Tudo isso nós temos falado nos últimos meses, e aí aqui a Bíblia nos mostra um homem chamado Neemias. Esse homem, ele era copeiro do rei, e ele ouve uma notícia, e ele entende algo que a partir de agora ele precisa fazer. Só para nós entendermos, Neemias não era um construtor, Neemias não era um guerreiro, não era um líder, ele era copeiro do rei.
Naquele tempo, a posição de copeiro do rei era muito importante para aquela sociedade. Esse cara era o cara de extrema confiança do rei. Tudo que o rei comia, bebia, consumia, passava primeiro pelo teste de qualidade do copeiro. Naquele tempo era muito comum reis serem envenenados, mortos, assassinados, porque existia uma constante guerra e briga pelo poder nesses determinados povos. Então Neemias, ele é uma peça fundamental no reino. Ele é um homem importante, ele é um judeu que está lá na Síria agora, em Suzã, vivendo lá, e ele é importante para aquele contexto. Com certeza Neemias era um homem bem sucedido, com certeza Neemias tinha as melhores coisas à sua disposição, a comida do rei era a sua comida, o alimento do rei era o seu alimento, então esse cara era privilegiado, ele estava num lugar de conforto, num lugar de segurança, num lugar de, assim, um lugar onde nós não queremos mexer nessa situação. E aí, uma pergunta que faz Neemias aqui entender algo importante, é como está Jerusalém? Como está a cidade dos meus pais? Como que está a minha terra? Como estão os meus irmãos? Aqueles que viveram o período da destruição e sobreviveram à batalha, como eles estão? O que está acontecendo lá? E sabe, queridos, talvez você não entenda ou conheça a miséria extrema. A miséria extrema, ela é diferente daquilo que você pode imaginar. Talvez você ouça um texto como esse e fala, puxa, o pessoal que estava ali estava passando uma situação difícil, estava passando por, problemas, os muros derrubados, puxa, não deve ter sido fácil passar por aquele tempo, mas vocês não imaginam o que é miséria extrema. Nós já fizemos algumas viagens missionárias, principalmente no tempo do seminário, e eu lembro, eu nunca se esqueço dessa cidade, uma cidade lá no interior do Piauí que nós fomos. Uma cidade onde eu acho que parece, assim, olhando para aquele lugar, parece que Deus não está lá. A miséria é extrema, cidade não, vilarejo, extrema num nível que talvez eu nunca vi na minha vida, de pobreza, de falta, de maldade, de pecado, de pessoas assim totalmente corrompidas, lugar onde existe constante abuso sexual a crianças, um lugar terrível na terra. Eu nunca me senti tão mal em um ambiente, onde todas as pessoas eram maldosas, perversas, mentirosas, que coisa horrível, um lugar de extrema miséria. Tente entender isso, era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles estavam num lugar de miséria, de humilhação, cidade destruída. E sabe, como que a cidade de Deus se tornou miserável? Algo que nós já falamos, o que causou essa destruição. Em Neemias 1, a partir do versículo 4, nos conta a atitude de Neemias quando recebe essa notícia, e ele realmente reconhece diante de Deus o porquê da destruição. Versículo 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Gente, isso aqui é muito sério, porque nós precisamos entender o que gera a destruição. O que gera o caos, o que gera isso, qual é a raiz disso? E a raiz disso se chama pecado. Pecado gera destruição, pecado gera morte, pecado gera lugares onde existe vida abundante, lugares miseráveis e secos, áridos.
Não existe vida onde existe pecado. Não existe fruto onde existe pecado. Não existe solução onde existe pecado. E talvez nós temos vivido um tempo de mais guerra ideológica envolvendo pecado e cristianismo que nunca passamos antes. Nunca passamos antes. Gente, pecado destrói, pecado gera guerras, pecado gera problemas, pecados colocam a culpa dos problemas em Deus, pecados contaminam, pecados adoecem, pecados trazem miséria e dor, pecados matam. Pecados matam. Entenda isso, meu querido, isso aqui na Bíblia é muito claro, é inegociável, está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é fundamental, é pedra fundamental da Bíblia, a seriedade que aonde o pecado abundou, aonde o pecado morou, o que ele gera? Morte. O salário do pecado é a morte. Isso é importante nós entendermos, porque a morte presente em determinados locais, ela corrompe os seus relacionamentos, ela corrompe a sua família, ela corrompe a sua casa, ela corrompe os lugares onde você passa, ela corrompe o seu ambiente de trabalho, porque o pecado está lá presente, enraizado, ele começa a tomar conta da sua mente, você começa a criar justificativas para ele, você começa a proteger o seu pecadinho numa bolha, numa proteção, falando, não, calma, você não está entendendo, o meu pecadinho está aqui, mas está tudo bem, está tudo certo, eu vou cuidar dele aqui, eu vou deixar ele bem aqui, ele não vai gerar mal a ninguém. Saiba que isso está te gerando morte. Sabe, e eu sei que é muito sério nós falarmos isso, e nós já falamos isso em alguns outros cultos. O pecado sim gera morte, mas hoje Deus não quer falar só sobre isso. Deus quer falar de uma coisa, um ponto muito importante nesse texto, que vai nos fazer entender qual é a nossa missão a partir de agora. Eu amo a Bíblia quando ela tem uma palavrinha pequenininha de 3 letras, que é mas. Repita isso comigo, mas. Vai com força, porque vocês estão aí meio bêbado. Mas. Palavra simples. Neemias a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos da terra. Mas, o que a Bíblia fala aqui? Se vocês se converterem a mim, e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, e de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. O mas de Deus aqui na oração de Neemias é muito importante. Neemias entendeu a causa e consequência do problema que estavam vivendo, entendeu as dificuldades, entendeu por que os muros foram derrubados. Ele não escondeu para baixo do tapete o problema, ele pediu perdão, ele reconheceu para Deus os erros e as falhas que aconteceram. Mas Neemias conhecia o Deus a quem ele servia, ele sabia que Deus estava a um passo da mudança para o seu povo. O passo necessário era o arrependimento do seu povo, porque o mesmo Deus que permitiu que a destruição viesse, poderia se tornar o Deus responsável pela reconstrução do povo de Deus em Jerusalém. O mesmo Deus que permitiu a destruição pode se engajar fielmente em participar da reconstrução. Talvez vocês não tenham entendido o que aconteceu nesse acampamento nos últimos dias. Talvez você esteve aqui e você estava assimilando cada culto, tentando entender o que Deus está querendo fazer, para onde Deus quer me jogar.
Mas saiba de uma coisa, meu querido, nós aqui, quando entramos durante esse tempo, nós entramos em uma nova temporada, e o nome dessa temporada é a temporada da reconstrução. Essa é a temporada que Deus tem para as nossas vidas, a temporada da reconstrução, a temporada de uma boa obra que se inicia hoje, a temporada da reconstrução. Eu particularmente tenho um gosto muito peculiar, que a Kátia me julga. Às vezes eu estou lá no TikTok, algoritmo maravilhoso que traz coisas totalmente aleatórias até você. E aí aparece um relógio muito velho, enferrujado, podre. E aí é um cara que decide restaurar aquele relógio. Aí ele joga num negócio, aí vibra, aí joga num líquido, aí escova, aí faz outro negócio. É muito mais fácil comprar um novo, não é? Mas o cara é engajado, e ele vai, e ele continua e tal, e ele escova. Meu, demora assim, deve demorar um tempo muito bom. É que claro que o vídeo é acelerado, porque ele precisa durar 40 segundos. E aí vai, escovinha, rapidinho, pau, não sei o quê. Daqui a pouco o relógio está perfeito, limpo, lindo, totalmente reconstruído, totalmente recuperado. E ao ver isso, eu entendo que a obra de Jesus na terra, a obra e a missão da igreja na terra, é uma obra de reconstrução, meu querido. Jesus veio na terra, sabe para fazer o quê? Para reconstruir. Toda a bagunça que o diabo fez, o pecado que entrou no homem, a maldade do homem, a corrupção do homem, Jesus veio à terra para reconstruir as coisas. A pureza do homem havia sido perdida no pecado. A autoridade do homem havia sido perdida para o pecado. A chave da morte estava na mão do diabo. Tudo estava contrário à vida do homem, mas quando Jesus pisou na terra, ele estava proposto a começar uma obra de reconstrução aqui na terra. Ele entendeu a missão dele, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia com quem ele tinha que andar, ele sabia quais passos ele precisava dar, e a obra de Jesus aqui, ele sempre foi, o foco sempre foi a reconstrução do caminho até Deus que havia sido destruído, a reconstrução da estrada que ligava o homem a Deus, que havia sido desconectada pelo pecado, pela maldade do homem. Então Jesus, ele veio à terra para reconstruir. A Bíblia nos fala que quando Jesus esteve aqui na terra e ele começou a ensinar, ele disse as palavras que o profeta Isaías tinha dito lá atrás: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou para libertar os oprimidos, para declarar recuperação da vista aos cegos, e para anunciar o ano agradável do Senhor, um novo tempo do Senhor. Ele me ungiu, a unção de Deus que está sobre mim consegue quebrar jugo, quebrar prisões, tirar pessoas dos vícios, dos pecados, da maldade, da opressão que existia anteriormente por Satanás. E antes de tudo isso, anunciar: chegou o tempo do Senhor, chegou a hora do Senhor, chegou o reino de Deus sobre a terra, chegou a temporada de Jesus Cristo e do Espírito Santo na história da igreja. A partir de agora, o relacionamento com Deus não está distante. Eu estou aqui para reconstruir uma nova jornada, um novo relacionamento, um novo passo que vocês podem caminhar comigo. Se você está aqui nessa manhã, meu querido, é porque Jesus veio aqui e construiu uma nova temporada para a sua história. E aí, a partir disso, a partir dessa notícia que temos da obra de Jesus, entendemos que nós, filhos dele, temos a mesma missão. Você tem a mesma missão. E saiba que o ano agradável do Senhor, a nova temporada do Senhor, o reino de Deus está próximo. Na verdade, o reino de Deus já chegou. Essa é a missão da sua igreja. A sua igreja está aqui para anunciar as boas novas do Cordeiro. A igreja está nessa terra com um propósito. E sabe o que me deixa indignado dentro da igreja? É que muitos de nós não entendemos que como filhos de Deus temos trabalho, temos missão, temos responsabilidade, temos coisas para fazer. E ficamos sentados no banquinho da igreja falando: nossa, como é bom ser da igreja.
Como é bom vir nos cultos, como é bom receber, como é bom ser impactado, como é bom orarem por mim, como é bom ser abraçado pelo líder, como é bom, ai que delícia, ai eu amo isso aqui, eu amo isso aqui. Sabia que esse tipo de gente dentro da igreja é o tipo de gente que mais dá trabalho para a igreja? Porque nada está bom para você, porque em algum momento, se você não começou a compartilhar aquilo que Deus faz em você, isso para de gerar vida, isso para. Porque um canal saudável de água, ele não para a água nele. Se para a água, morre. Para um canal de água ser saudável, a água precisa vir e a água precisa entregar, precisa derramar. Rios onde existe peixe, são rios que recebem água e que entregam água. Lagoas que apenas recebem água, não tem vida lá. E aí o que existe dentro da igreja é um monte de crentinho sentado sem vida, chato pra caramba. Geralmente são os mais insuportáveis, desculpa o termo, mas são dentro da igreja. Porque não geram vida, porque não servem ninguém, porque não abençoam a vida de ninguém, porque não oram por ninguém, não discipulam ninguém. E aí, eu não acredito que o pastor falou isso para mim. Eu não acredito que o meu líder não me deu bom dia hoje. Eu não acredito que eu acordei 7 horas da manhã e não tem um textão do meu líder falando que me ama, que eu sou o alecrim dourado do meu grupo, que eu sou muito especial, que é tudo para mim. Povo chato, velho. Chato. Caramba. Quem não entrega a vida não está morto já. Quem não entrega a vida, quem não compartilha a vida já está morto. Isso é algo importante que nós precisamos entender, queridos. Você é uma peça na reconstrução daquilo que Jesus está para fazer na terra. Você é uma peça disso. Você faz parte disso. Você faz parte disso. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17, nos diz assim: Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa do nosso Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Se prepararam para a obra. Neemias conversa com o rei. Neemias entende aquilo que ele precisa fazer. E ele se prepara para essa obra. Quando você voltar para São Paulo, qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Quando você sair do acampamento maravilhoso, onde você recebeu rios da presença de Deus, que invadiram a sua vida, que bababá, legal, tá bom. Qual é a sua obra? O que você faz com isso? Para onde você leva essa vida? Aonde você vai compartilhar a vida de Deus? Para onde Deus vai te levar para ser um canal de restauração e reconstrução? Para onde? Para onde? Aonde está? Aonde estão os seus olhos? Sabe, queridos, faça-se essa pergunta essa manhã: pelo que o seu coração chora quando você recebe uma notícia? Pelo quê? Por qual notícia o seu coração fica profundamente angustiado, falando: poxa Deus, olha isso aqui precisa ser reconstruído. Isso aqui precisa da mão forte do Senhor. Isso aqui precisa viver um novo tempo. Deus, isso aqui precisa de algo impactante do Senhor para gerar transformação. O que tira seu sono, o que coloca no seu coração, que Deus coloca no seu coração, compartilha com você, enche o seu coração de sonhos, esperança, expectativa. O que move você, o que te deixa incendiado pela presença de Deus. Qual é a sua obra, meu querido? Qual é a sua obra? Será que nessa manhã você consegue identificar? Porque saiba disso, existe a obra de Deus para todo cristão, a missão de Deus para todo cristão, mas existe a sua obra, que não é a minha.
Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo são compostos de muitos membros, cada membro com a sua função, especialidade, com a sua trajetória, e não significa que os órgãos visíveis são mais importantes que os invisíveis, porque na verdade todos eles cooperam para o funcionamento do corpo. E aí você está aí na sua vidinha, vivendo e não entendendo que você tem função no corpo, que a sua ação no corpo é importante, que o seu trabalho no corpo é importante, que você pode ser talvez um órgão que não é visível, que talvez não vai receber o aplauso das pessoas, mas que você é fundamental para o funcionamento do corpo de Cristo. Você tem um trabalho a ser feito e você tem abdicado isso. Qual é a sua obra? Por favor, não me fala carreira, sucesso, dinheiro, status, blá, blá, blá. Falar isso, olha, tacar o celular aqui da frente. Não me fala isso. Qual é a sua obra? Hoje eu vou abrir meu coração para vocês. De alguns anos de processos com Deus na minha vida pessoal. Em 2017, alguns aninhos atrás, eu entrei em uma treta com Deus, uma treta gigantesca. Eu estava passando uma fase muito difícil ministerialmente falando. Eu já vivia do ministério em tempo integral. E Deus começou, talvez no momento de maior crise ministerial que eu já tinha vivido. Naquele tempo, Deus começou a me compartilhar sonhos. E compartilhar, e entregar sonhos. Só que naquele tempo, os sonhos não eram possíveis. Na verdade, eram muito impossíveis. Na verdade não fazia sentido. Na verdade era loucura eu estar pensando aquele tipo de coisa. E Deus começou a compartilhar sonhos. A gente morava numa casa lá na Vila Guilherme. E aí eu lembro que um quarto era diferente para o outro. Nós tínhamos um quarto só dos guarda-roupa, o quarto da bagunça. Que, meu Deus, como aquele quarto era bagunçado. Tudo que parava ali virava um guarda-roupa. Cadeira, guarda-roupa, opa. A gente tinha uma tábua de passar. Meu Deus, eu nunca vi aquela tábua de passar. Tinha tanta roupa em cima dela. E aí eu lembro que durante esses dias de processo, várias vezes, vocês não fazem ideia. Eu saía do meu quarto, a Kátia estava dormindo, ia para o outro quarto, fechava a porta e jogava no chão, caía com a cara no chão e começava a chorar, bravo com Deus, falando: Deus, isso que você tem colocado no meu coração não vai acontecer, para agora. Para, não quero. Não vai acontecer, não tem nada a ver, não é o tempo, não Deus, não quero sonhar esse tipo de coisa, não quero pensar esse tipo de coisa. E aí, quanto mais eu orava contra, Deus enchia o meu coração. E quanto mais eu orava contra, Deus me dava planos e sonhos e projetos. E quanto mais eu odiava isso que Deus estava falando, Deus falava: é isso que eu tenho para você. E gente, isso é muito difícil. Muito difícil. Difícil quando Deus te dá algo que humanamente falando é impossível. Não é difícil? Quando Deus te dá uma visão, que você olha para a sua vida, a sua história, seus dias, você olha à sua volta e fala: mano, não dá, isso aqui é loucura. É loucura. Eu sei que é passar por isso, gente. E aí sabe o que naquele tempo me tirava o sono? Jovens me tiravam o sono. Ficava indignado, ficava perplexo, ficava revoltado, chorava por causa dos meninos que só faziam merda, chorava pelas situações que aconteciam, chorava porque via que nós estávamos numa geração totalmente limitada pelo pecado, e chorava. Ô geração Z, vocês me tiraram sono muitas noites. Querido, qual é a sua obra e a sua missão? E naquele tempo, eu liderava jovens porque eu era líder de um seminário em tempo integral, mas eu sabia que Deus não estava falando daquilo. Não estava. Vamos seguir que depois eu volto para essa história. Primeiro ponto é: você entendeu qual é a sua missão? Você sabe qual ela é? O segundo ponto muito importante: você está preparado para a sua missão? Capítulo 2 de Neemias, a partir do versículo 4. O rei me disse:
O que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade que estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias, ele estava pronto, esperando a oportunidade de viver aquilo na sua história. Ele estava pronto, ele estava armado, ele estava com um projeto na mesa, ele estava assim, esperando qual é a oportunidade, qual é o momento, qual passo eu preciso dar, qual é a hora certa. Querido, nessa manhã o Espírito Santo está te perguntando: você está pronto? E se não está pronto, comece a se preparar, comece a sonhar, comece a tirar os projetos de Deus e colocar no papel, comece a tirar as visões que Deus coloca no seu coração, comece a tirar elas do coração e materializar em coisas que Deus está para fazer na sua vida. O melhor de Deus não vai acontecer na sua história se isso ficar aí dentro de você, morrendo, parado. Não, isso precisa começar a ganhar vida em você, vida nas suas atitudes, vida nos seus hábitos, vida nos seus costumes. A visão de Deus para você, a obra de Deus para você começa no coração, mas ela precisa começar a acontecer agora, enquanto nada está acontecendo. Ela precisa começar a acontecer enquanto nada é possível, quando nada é visível, quando nada pode acontecer, quando nada existe palpavelmente. Não, Deus, não existe possibilidade de eu fazer isso. Tudo bem, então comece a trabalhar em prol disso. Comece. Rafael, loucura. Tá bom, comece a trabalhar. Comece a sonhar, comece a fazer, comece a se preparar. Estar preparado não significa estar perfeito. Eu não estou perfeito aqui diante de vocês. Ninguém que eu conheço está perfeito, que está vivendo o melhor de Deus. Mas estar preparado é estar disponível. Quando Deus te ligar, você atende o celular de bate-pronto. Quando Deus te mandar um WhatsApp, você fala: tá bom, Deus, eu estou aqui, o que você quer de mim? Estar disponível para a vontade de Deus, disponível para os pequenos passos que Ele quer que você dê, disponível para as pequenas ações que o Espírito Santo coloca diante de você. Disponível. Conheço gente muito mais capaz que eu, muito mais ungida que eu, muito mais cheia do Espírito Santo que eu, muito mais, que não vivem 10% daquilo que o Espírito Santo tem colocado sobre as nossas vidas. Por quê? Porque não estão disponíveis para Deus. Porque Deus chama a pessoa e fala: ah não, Deus, eu não sei, ah não, Deus, eu estou com medo, ah não, Deus, eu não sei, eu não sou capaz, ou eu sou muito capaz, mas as pessoas não estão preparadas para o tão bom que eu sou. Querido, temos que estar disponíveis, preparados, com vontade, com sede, com gana, sabe? Você tem gana para tanta coisa, você tem alegria em tanta coisa, tanta besteira, você fica felizão. Eu vou correr uma maratona, postar no Instagram, olha que legal, 3K, com pace de 20 minutos. Você é feliz com tanta coisa, você se empolga com tanta coisa. Nossa, olha o celularzinho novo que eu comprei, agora minha selfie vai ficar maravilhosa. Antes eu recebia 3 inbox, agora com essa selfie boa, um filtrozinho legal, meu Deus do céu, vai chover. Você se empolga com tanta coisa, você fica feliz por tanta coisa te preenche, te satisfaz, te deixa felizão, te deixa alegre, te deixa bobo. Por que a vontade boa e agradável e perfeita de Deus para a sua vida não faz a mesma coisa, não surte o mesmo efeito, não gera a mesma paixão, não gera o mesmo impacto? Sério mesmo? Sério mesmo? Que é tudo por um Instagram famoso? Que é a sua alegria? Que é a sua fonte? Que é dinheiro, gente, dinheiro vem e vai. Quanta gente já foi muito rica, hoje é pobre, miserável, desgraçado. Quanta gente hoje é pobre, já foi pobre, miserável, desgraçado e hoje é rico, e tanto faz. Quanta gente é rica, é triste, deprimido, ociosa, tem que tomar remédio, tem que se drogar, tarja preta, loucura, os filhos querem se matar. Gente, não é isso que queima em nossos corações.
A vontade de Deus para a sua vida é a missão que Ele desenhou para você. A missão que Ele desenhou para você. Os contornos da sua história foram desenhados a partir das suas características, das suas qualidades, dos seus traumas, dos seus erros do passado, dos lugares aonde você falhou tanto, mas hoje Deus está reconstruindo uma nova história. Tudo isso são nuances de um lugar específico que Deus tem para te usar de forma sobrenatural. E hoje nós vemos os jovens da igreja que não queimam em seus corações por isso, que não sonham com isso, que não têm expectativa nisso, que isso não passa pelas suas mentes e corações. Eu não estou falando que todo mundo vai ser missionário na África, mas eu estou falando que aquele que sonhou ser missionário na África está desistindo disso para ser blogueiro de sei lá, de meia social, e aí essa é a vida do cara, e ele abandona o sonho de Deus, porque aquilo se tornou mais importante, as paixões tomaram lugar, as prioridades invadiram o caminho, e os olhares do sucesso pautados na sociedade, esmagaram a voz de Deus dentro de você, falando: filho meu, lembra daquilo que eu tenho para a sua vida, lembra daquilo que te tira o sono, que te faz chorar, que te deixa apaixonado. Lembra daquele dia que você foi naquele culto e eu falei com você, e naquele dia você você teve uma visão clara de algo que eu tinha para a sua vida. Lembra desse dia? Então, vamos caminhar em direção a isso. Quando você recebeu uma notícia triste, falando de uma situação da sua vida e da sua história que estava destruída, de uma situação de pessoas que você conhecia, de um lugar onde você sabe que pode manifestar o reino de Deus, e você viu a situação, viu o problema, e aquilo queimou no seu coração, gerou: Deus, eu vou trabalhar lá, eu vou me dedicar lá, eu vou cumprir o teu propósito lá. Só que aí os dias passaram, as situações passaram, você chorou, o choro passou, você enxugou as lágrimas e voltou para a sua rotina, e voltou para o seu dia a dia, e voltou para as suas atividades, e voltou a ser mais um dentro da igreja. Queridos, Neemias estava pronto. Neemias, ele não permitiu que aquela notícia que ele recebeu dos seus irmãos, passando miséria, que aquela notícia se tornasse indiferente. Sabe, quando nós vemos jovens aí fora morrendo, longe de Deus, escravizados pelo pecado, presos em remédios de tarja preta, sofrendo tantas angústias por problemas emocionais, traumas, situações, sério que isso não te deixa nem um pouco desconfortável? Sério que pessoas que estão caminhando longe de Deus, amigos seus que estão caminhando longe de Deus, que não encontraram a luz que você tem, que não encontraram a resposta que você tem, que não encontraram um lugar sobrenatural de vida que você tem, sério mesmo que olhar para essas situações te torna indiferente? Que tudo bem ver a morte alheia, que tudo bem ver as situações de crise alheias, que em um story você chora, e aí no próximo story que você passou, viu um cachorrinho fazendo, e aí acabou toda a emoção, acabou toda a sensibilidade, acabou tudo, você ficou insensível, e diante disso você ficou despreparado para a obra. Saiba, querido, eu não estou preparado para a sua obra, você não está preparado para a minha, você precisa entender exatamente aquilo que Deus está te colocando para fazer, amém? E aí, queridos, desde esse ano que eu falei para vocês, 2017, Deus começou a colocar isso no meu coração de forma poderosa, encher meu coração e borbulhar em meu coração e tudo mais. E aí eu comecei a me preparar, comecei a estudar, comecei a sonhar, comecei a escrever e tudo mais. E aí passou um ano, passou 2 anos, e aí o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Nada mudou. Nada, absolutamente nada. Nossa, Rafael, é sério? Nada. Mas sabe de uma coisa? Durante esse tempo, meu padrão de exigência com aquilo que Deus colocava diante de mim mudou. Eu falei: Deus, eu não entrego mais qualquer coisa. Se surgir a oportunidade eu vou, eu agarro, eu sou louco, eu sou
desponderado, eu sou pretensioso, eu sou doido, eu vou me tornar um psicopata. Porque eu entendi que aquilo precisava começar antes. E aí, queridos, dentro dessa missão que Deus vai te colocar a partir de hoje, entenda uma coisa, saiba, teremos inimigos. Capítulo 4 de Neemias, a partir do versículo 1. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, começou a zombar dos judeus na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e lhe disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês não vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar a obra num dia só? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita que estava com Sanbalate, disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Neemias, quando ele decide cumprir o propósito de Deus para aquele tempo, quando ele decide participar daquela reconstrução, talvez ele não estava preparado, ou estava, mas ele teve inimigos no caminho, ele teve obstáculos no caminho. E saiba uma coisa, o primeiro inimigo talvez pode ser você, seu coração, sua maldade, seu foco no lugar errado, suas prioridades erradas, pode ser você, mas os inimigos podem ser externos. Podem ser pessoas, frases, palavras, comentários, fofocas, desconfiança e qualquer tipo de coisa que podem te surgir para impedir que você viva o melhor de Deus para a sua história. Inimigos vão ter, inimigos vão surgir, saiba lidar com eles. Todo mundo tem um Sanbalate Tobias na vida, todo mundo tem, normal, vai acontecer. Você vai estar lá: nossa Deus, eu estou apaixonado pelo Senhor, é isso, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou voar, não sei o quê. E aí você acha que quando você chegar lá vai tudo se abrir, os céus vão se abrir, vai dar tudo certo, vai ser lindo, você vai cantar: maravilha, estamos vivendo o melhor de Deus. Não, tem gigante para enfrentar, para tomar a terra prometida, tem desafios para enfrentar, para assumir a reconstrução de Deus. Mas, querido, entenda identificar os inimigos, e entenda que Deus está com você nessa missão, porque desafiar as estruturas antigas gera desconforto, gera incômodo. Se esses muros já estavam caídos há tanto tempo, se nós começarmos a reconstruir, as pessoas falam: não, mas sempre foi destruído, há anos está destruído, vamos deixar do jeito que está. Não, meu querido, não aceite as palavras do inimigo na condição de derrota que as coisas estão acontecendo. Mexer com estruturas dói, mexer com bases antigas, firmadas, dói em você, dói nas pessoas que estão à sua volta, dói, gera desconforto, fica aquela sopa de climão, sabe? Quem está vivendo a obra de Deus de maneira plena, muitas vezes vai ter que enfrentar sopas de climões, situações adversas, para finalmente experimentar o melhor de Deus. E aí minha pergunta é, meu querido, você está pronto para isso? Prepare-se para os inimigos estão à sua frente, eles estão aparecendo. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos ver, versículo 15 do capítulo 4, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruíam as muralhas. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Quando você for para a obra, identifique as armas certas para o momento certo. Na hora de orar, ora. Na hora de jejuar, jejue. Na hora de agir, tome um passo. Na hora de conversar, converse. Na hora de confrontar, confronte. Na hora de botar a mão na massa e trabalhar, trabalhe. Na hora de acalmar as coisas, acalme.
quietinho. Na hora de levantar todo mundo, bora galera, agora chegou o momento, agora é hora da empolgação. Saiba identificar os tempos de Deus para determinada coisa. Saiba ler aquilo que Deus está fazendo. Peça para Deus sabedoria para você entender. Agora é hora de dar um passo, agora é hora de falar com tal pessoa, agora é hora de buscar conexões, agora é hora de não ligar para o que ninguém está falando e partir meio que sozinho. Eu vou dar passos em direção ao que Deus está propondo para mim, mas eu vou entender que a arma certa no lugar certo é efetiva para aquilo que Deus tem. A arma certa. Sabe o que acontece muitas vezes? Pessoas com boas ideias, bons propósitos, coração apaixonado por Deus, usam armas erradas e aí não obtém resultado. O doutor falou isso aqui ontem. Pegar o microfone e tentar bater um martelo na parede. Você vai sofrer, vai se traumatizar, vai ter problema, vai sair da igreja, vai ficar triste, vai falar mal do pastor, vai, bum, desaba. Porque está usando a arma errada para fazer a coisa errada. A arma errada muitas vezes te mata, te destrói. Porque você se esforça tanto para fazer algo que é simples, que aí você sofre, chora, tem problemas. Qual é a arma certa para a estação que você está hoje? É a oração? Vai orar. Você não ora? Ah, Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida, glória a Deus, aleluia. Não ora. Não ora. Você vai viver o quê? Ah, Deus, eu quero, Deus, ensinar a Tua palavra. Eu quero, Deus, compartilhar a Tua palavra com as pessoas. E o que você conhece da Bíblia, criatura? Sabe nada da Bíblia. Ah, que raiva disso. E não sabe nada, tipo, estou aprendendo, amadurecendo, crescendo. Não, sabe nada e dane-se que eu sei nada. Vamos lá, abrir na palavra de Deus, porque queridos, todos os caminhos levam a Deus. Então se você quiser viver isso, saiba que o caminho da direita ou da esquerda, vai todo mundo te levar para Ele, porque Ele é lindo, maravilhoso. E aí você sai por aí falando besteira, compartilhando palavra, tudo errado. Alguns movimentos de jovens que cresceram no Brasil e foram destruídos, foram porque pessoas estavam despreparadas, porque tinham as armas erradas para combater aquela batalha. E surgiram, e cresceram, e fizeram boom, e sumiram. Porque a arma errada no lugar errado dá ruim na vida da pessoa, dá ruim na história da pessoa, gera traumas, gera dor, gera sofrimento. Querido, pelo amor de Deus, pega a arma certa, para de ser burro. Para de ser burro. O que Deus tem te pedido para fazer? Para de procrastinar isso. Deus está te acordando todo dia de madrugada, vamos lá, tem que orar. Aí você ora, olha para o relógio, Deus, 12h30, não dá para orar não, e volta a dormir. Querido, depois de uma semana Deus tentando te acordar e você não acordando, Ele vai parar de te chamar. Vai parar, tá, já deu. Não quer. Deus está colocando no seu coração que você precisa estar pronto, que você precisa estudar, que você precisa ser o melhor naquilo, que você precisa ser dedicado. E aí você fala, ah Deus, legal, mas sei lá, né? Você viu ontem o que Deus fez na vida do ministro que estava aqui ontem, o Dr. Jonatas? Um médico. O que Deus pode fazer através de um médico? Acabar com você. Porque a unção de Deus e o preparo faz isso aqui que aconteceu ontem. A unção de Deus com a ferramenta certa, tá maluco. Isso aqui, se você não pegar isso aqui como exemplo, de um cara que você ia ver com jaleco lá e ia te passar Vonal, vai para casa, toma Vonal. Se isso não é um exemplo para você, do quanto é necessário você ter as ferramentas certas para viver o melhor de Deus nessa terra, eu não vou falar mais nada. Vai, continua sendo burro aí e vai sofrer. Aleluia, vamos lá. Deus do céu. E aí, durante esse tempo que eu estava passando, durante essa jornada, triste com Deus, triste não, mais difícil. Eu nunca me esqueço de um dia, nós estávamos em um pequeno grupo. Eu era líder do pequeno grupo, nós estávamos na casa de uma amiga e nós nos reunimos para orar. E aí nós estávamos ali orando, e aí uma japonesinha veio orar por mim. O sobrenome dela é Hirata,
E ela não é a Sofia. Era a Vitória Hirata, que é a irmã da Sofia, que também é japonesa, porque é a irmã dela, é gêmea. E aquilo marcou a minha vida. Ela veio orar por mim, e ela começou a falar todos os 2 anos que eu estava passando com Deus, 3 anos já, apanhando de Deus. E ela começou a falar absolutamente tudo que eu estava passando. Deus compartilhou com você algo, uma visão. Deus compartilhou sonhos. Deus tem um lugar para a sua vida. Você tem sofrido com isso. Isso tem sido difícil para você. E Deus mostra para mim agora que você está sendo Davi nessa história. Você está passando por períodos áridos aí, onde só está os doidos junto com você, e você está na caverna, e você está sofrendo, e você está falando, Deus, nada a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ela falou, calma, o tempo vai chegar, o tempo vai chegar, o tempo está para chegar. Você está angustiado, você está sofrendo, porque o lugar que Deus tem para você parece muito distante, mas vai acontecer, calma, calma. E ela começou a compartilhar isso comigo, e Deus, o Espírito Santo, começou a me trazer em visões, coisas profundas que Ele ia começar a fazer através de algo que Ele colocou no meu coração, algo muito simples, muito simples, mas essa visão que Ele colocou no meu coração, ela tinha uma vida sobrenatural. E aí, conforme ela ia orando por mim, o Espírito Santo ia colocando as coisas no lugar. Isso aqui é o tempo disso, isso aqui que você passou é para isso aqui que você sofreu é por isso. Fica calmo, não chora, não sofre. Eu estou aqui, eu estou vendo a situação, eu sei o que está acontecendo, as coisas estão no lugar diante de mim, eu sei identificar cada passo da sua história. Então fica calmo, que vai chegar, vai chegar, vai chegar. E o incrível é que uma das visões que Deus tinha me dado muito forte no meu coração, uma das visões que Deus tinha dado muito forte no meu coração, eu vi ela ontem, e o doutor estava aqui, ele estava pregando, ele falou, todo mundo que está precisando expor suas emoções, problemas, vida, traumas diante do Senhor, venham aqui na frente, se prostrem diante do Cordeiro, se prostrem diante de Jesus, e Ele vai reconstruir isso em vocês. E quando cada um de vocês que veio até aqui à frente se prostrou, quase que todos ao mesmo tempo, eu vi a mesma coisa que eu vi em 2017, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E na hora eu comecei a chorar copiosamente, nem pela palavra, nem por nada, mas Deus estava falando para mim, tá vendo? Eu cumpro as minhas visões, eu cumpro os meus sonhos, eu faço, eu realizo, eu manifesto. E não existe nada que alegra mais o meu coração de ver um jovenzinho que às vezes chega todo atrapalhado, cheio de problemas, cheio de confusões na mente. A gente começa a caminhar junto, começa a falar, está aqui Jesus, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos conhecer Jesus. E aí, queridos, ele vai ter altos e baixos, ele vai errar, ele vai me mandar mensagem de madrugada, ele vai falar os problemas dele, mas às vezes ele vai acertar, mas de novo ele vai errar de novo, e está tudo bem, vamos embora. E isso queima no meu coração de um jeito, porque Deus me fez apaixonado por essa visão, apaixonados por esses problemas idiotas, apaixonado por essas situações que cercam a vida das pessoas que estão aqui. E Deus fala isso para mim a todos os dias, esteja apaixonado por aquilo que está no meu coração, porque eu vou fazer através da vida das pessoas. E no final de tudo isso, entenda uma coisa, meu querido, que é o texto em que vamos ler agora, Neemias 6:15, que nos diz assim:
A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que não foi feita por intermédio, porque reconheceram que foi por intermédio do nosso Deus que fizemos essa obra. Entenda uma coisa, eu estou no começo falando qual é a sua obra, mas essa obra não é sua, essa obra não é sua, não é sobre você, não é o seu trabalho, não é aquilo que está no meu coração, o sonho, isso aqui é meu, isso aqui é minha propriedade, é meu bebê. Não é seu, não é do seu coração, isso é de Deus. O mais importante que você precisa entender nessa manhã é que não é por você, não é sua obra, a obra é dele, porque a Bíblia nos diz, porque reconheceram, porque falaram, porque tiveram que testemunhar, testificar, que tudo que foi feito, foi por intervenção do nosso Deus que fizemos isso aqui, o coração de Deus que queima por isso aqui, a glória de Deus que deseja isso aqui, não é algo que é do Rafael, é algo que Deus sonha, que Deus deseja, que Deus quer fazer, realizar, que Deus quer trabalhar, é algo que nasce no coração de Deus e Deus é apaixonado. Então eu não sou protagonista de porcaria nenhuma, eu não sou ninguém dentro dessa obra, eu sou um vasinho insignificante, entendendo que Deus usa aquilo que está em mim para a sua glória, usa aquilo que o Senhor colocou no meu coração para a sua glória. E querido, saiba o que Deus está me dando nessa manhã, uma chama que vai ser entregue na sua mão para falar: agora está com você, agora você é o vaso, agora você é o canal de Deus, agora você é o profeta dessa nação, agora você que vai se levantar, agora você que vai abrir a boca, agora você que vai tomar passo, dar atitude, agora você que vai se desafiar, agora você que vai romper, agora chegou o momento de reconstruir aquilo que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existe um compartilhar de Deus aqui nessa manhã. Um compartilhar de ousadia, de autoridade, de fé, de coragem. Um compartilhar de ter uma fome pela vontade de Deus, de ter um desejo pela vontade de Deus, de ter uma paixão por aquilo que Ele está para fazer nessa terra. Eu não sei você, mas aquilo que Deus vai fazer no Brasil, eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Eu não vou assistir da minha casa, eu não vou ficar sentado com a bunda no sofá, eu vou fazer parte, eu vou me enfiar, eu vou pular dentro, eu vou falar: Deus, o que quer que seja, eu entro, eu vou embora, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver isso, eu quero fazer parte do novo tempo de Deus para o Brasil, eu quero fazer parte do novo tempo de Deus para a juventude do Brasil, eu quero fazer parte, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero ver paralíticos se levantando, eu quero ver cegos serem curados, eu quero ver pessoas endemoniadas serem libertas, eu quero ver pessoas oprimidas por depressões, traumas, problemas antigos serem totalmente recuperadas no estralar de dedos, eu quero ver anos de terapia sendo totalmente sanados pelo Espírito Santo, eu quero ver a manifestação da glória de Deus nos jovens do Brasil, eu sonho por isso, eu sou apaixonado por isso, eu deito a minha cama no travesseiro à noite por isso, e Deus compartilhou isso conosco. Vamos embora, se levanta, toma atitude, sai do lugar, vamos embora, assume a sua posição, toma partido, fala: Deus, vem em mim, eu quero fazer parte, eu quero correr, vamos embora. Será que você não entendeu? O tempo da reconstrução chegou, meu querido.